optando pelo regime remoto, então a gente ainda vai trabalhar dessa forma. Mas é o seguinte, no caso de vocês, eu não recebi o projeto de vocês, entendeu? Não recebi o projeto. Aliás, eu não recebi o projeto de ninguém, não só de vocês, mas de ninguém, eu não recebi o projeto. Aí o que No caso, acontece? no caso, Fala. professor, a gente teria que encaminhar, né? Porque a gente pensou que, como tinha entregado o projeto, seria encaminhado ao senhor. Eu não sei se eles ainda vão mandar, Mas a gente manda, viu? entendeu? A gente realmente não mandou porque achou que estava com o senhor já, e por isso que a gente não enviou. Pronto. E aí me repasse qual foi o tema que vocês escolheram, já que eu não recebi o projeto, né? Me repasse aqui. Ficamos com a vulnerabilidade indígena frente à deficiência de políticas de demarcação de terras no Brasil e sob a ameaça da mineração. Certo. Então, no caso, assim, para a gente trabalhar, a gente também tem que fazer. Não sei se vocês colocaram isso no projeto, que, como eu disse, eu não recebi, Michele. E isso também vale para quem está chegando agora. Boa tarde. Sim. É, é interessante fazer primeiro um sumário, para depois começar a escrever, entendeu? Antes da gente começar a escrever, tem um sumário, porque esse sumário ele serve de base para aquilo que a gente vai fazer no artigo, né? É o Certo. esqueleto Esse sumário ele deve ter de 3 a 5 tópicos, e isso vale para os outros também que estão chegando agora, que forem de outros TCCs. Então, antes de começar a ler o TCC, de fazer o TCC, mesmo o artigo propriamente sem ser o projeto, então é importante definir um sumário, colocando os tópicos que vocês querem para aquele artigo, e aí eu corrijo esse sumário, sabe? Mas assim, não ter muitos tópicos, é coisa de 3 a 5 tópicos, e começando do mais geral, por exemplo, um tópico para quem for abordar direitos humanos, um tópico abordando o conceito de direitos humanos, até chegar no assunto específico que vocês querem tratar mesmo, entendeu? Então, subdivide o assunto, mas sempre partindo de um tópico geral para um tópico específico, entendeu? Sempre nessa perspectiva. Então, aí, o sistema de citação que eu sempre recomendo e é o sistema Autodata, certo? Rodapé hoje está caindo em desuso, o rodapé deve ser usado o mínimo possível, só para colocar informações complementares, como, por exemplo, traduções. E aí buscar sempre as referências de boas qualidades. Como eu não recebi nenhum projeto, eu estou um pouco assim, sem saber, e aí eu peço a vocês também que, além de Michele, que mandem esses projetos para o meu e-mail. Eu não sei se vocês têm o meu e-mail, vou colocar aqui no chat. Aliás, basta você colocar o nome Emerson Assis, que ele já aparece no e-mail adicional. emersonassis@a6.edu.br. Esse é o meu e-mail, né, que vocês podem mandar, não se preocupe não, a gente responde no máximo em 24 horas. Eu estou acessando sempre, todos os dias, esse e-mail adicional. No seu caso, Michele, especificamente, já que você está trabalhando a questão dos direitos dos povos indígenas, você pode fazer um primeiro tópico inicial, discutindo a questão, pode fazer em relação a direitos humanos, pode fazer em relação à questão do reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, porque, veja, o ideal é que o trabalho ele tenha de 15 a 25 páginas de conteúdo, e da introdução às considerações finais. Introdução e considerações finais, pessoal, são coisas que a gente faz por último, tá? Ninguém começa artigo científico fazendo introdução e considerações finais. Por quê? A introdução tem que começa logo. A introdução, pessoal, não é o histórico, tá? Pronto, isso é uma coisa que eu quero passar para vocês já no primeiro dia, que tem muita gente que pensa que introdução é o histórico. Não. Introdução aos conceitos básicos, não. Introdução é o tópico que apresenta o trabalho, entendeu? Por isso é que ele só é feito por último. Por exemplo, na introdução você diz o objetivo geral, você diz a metodologia, você diz em quantas partes aquele trabalho vai ser dividido, a hipótese dele. Então, na introdução, você não precisa fazer histórico falando do Código Hammurabi, não sei o quê.
Isso aí você pode fazer um tópico com o histórico e os conceitos básicos, ser o primeiro tópico do desenvolvimento do trabalho, tá? Mas, por exemplo, na introdução não cabe citação direta, de jeito nenhum. Já as considerações finais é o resumo das ideias que foram defendidas durante o TCC, que por isso também, obviamente, é outra coisa que a gente só faz por último. Então, o que vocês têm que começar a fazer é a, o desenvolvimento. E esse desenvolvimento deve ser dividido em 3 a 5 tópicos, dependendo do gosto de vocês. E como eu disse, partindo do tema mais amplo para o mais específico, sempre assim. O tamanho de cada tópico varia muito. Não é bom ter tópicos muito pequenos. O ideal também é cada tópico ter assim de 2 a 5 páginas, não mais do que isso. Não menos do que isso e não mais do que isso, entenderam? Tópico de uma página, não. Não é bom. O trabalho fica com cara de manual. Aqueles manuais esquematizados, que tem aqueles tópicos, às vezes, de um parágrafo só, porque aquilo ali tá dando conceitos para vocês, entenderam? Então, aqui é um artigo científico. No artigo científico, você tem que ter uma discussão maior. Então, 2 a 5 páginas por tópico. Como eu disse, usem o sistema AutorData, não usem rodapé só para complementar, botar uma tradução, só o mínimo possível. Inclusive, tem gente que fica alternando, assim, colocando o assunto no rodapé, colocando o assunto no corpo do texto. Isso, antigamente, era visto como elegante. Hoje em dia, deixa o texto um pouco confuso, deixa o texto um pouco inchado. Então, não dá fluidez ao texto. Hoje em dia, a gente está trabalhando muito com a questão da fluidez do texto acadêmico. Outra coisa que é importante eu falar para todos vocês nessa data é... Professor, Pois não. professor, desculpa interromper. Boa tarde. Boa tarde. O senhor vai disponibilizar essa gravação depois? Porque eu entrei Sim, quase agora, porque estava com problema na minha conexão, aí ficou caindo. sim, Aí eu perdi algumas coisas da sua fala. certo. Eu vou disponibilizar sim. Eu posso mandar Ok. semana que vem, e aí vocês se inscrevem no meu canal do YouTube, porque não tem uma disciplina de orientação. É, Aliás, eu poderia até fazer, nunca fiz uma disciplina de orientação, por exemplo, no Google Classroom, para deixar os vídeos, ou então pode simplesmente acompanhar pelo meu canal, mas a gente grava justamente para ficar disponível para que vocês possam revisitar aquilo que a gente está falando, entendeu? Tem como mandar pelo e-mail, não, né? Acho que é Tem. pesado, né? Ou não? Não, porque eu posso mandar o link do YouTube. Aí é só um link que você manda, entendeu? Por exemplo, Pronto. é, semana que vem não tem encontro ao vivo, porque é minha semana de estudos individualizados. Mas aí eu vou pedir para que todos vocês dos grupos, só precisa um por grupo, tá? Mande o projeto, que eu não recebi o projeto, e mande os tópicos do desenvolvimento do seu TCC, tá? Seria o sumário, entendeu? Seria o sumário. Pronto, o esqueletinho do trabalho. E não comecem a escrever nada antes. Boa tarde, Jona Vitória. Não comecem a escrever nada antes de fazer esse sumário. Porque é a partir desse sumário que vocês têm que começar a escrever. Tá certo? Não façam nada antes disso. E também, como eu disse, não comece a escrever pela introdução, que é um dos erros mais comuns, né? O pessoal já começa, não, introdução faz por último. Introdução, considerações finais já faz por último. Pessoal, outra coisa que eu quero falar com vocês aqui é a questão da qualidade das fontes. Qualidade das fontes. Como assim? A gente tem que ter cuidado com a qualidade daquilo que a gente pesquisa. Então, a gente tem que pesquisar fontes que sejam de boa qualidade. Por exemplo, não se deve usar em TCC livros esquematizados, livros de concurso, porque não são trabalhos assim que têm um rigor científico. Você pode até usar um manual na pesquisa de vocês, mas tem que ser um manual muito bom. Por exemplo, de direitos humanos, por exemplo. Direitos humanos, você pode citar tranquilamente o manual do Aflarra Piovesan, do Valério Mazzuoli, do Sidney Guerra.
Joana, realmente os alunos que participaram de grupos de pesquisa, eles já têm uma facilidade muito grande, já traz pronto. Eu mesmo, na minha época, já estava praticamente pronto o meu TCC, porque eu era aluno de grupo de pesquisa, né? Então, com certeza, isso facilita bastante. Facilita, inclusive, em relação a referências, tá? Outra coisa, tem sites que devem ser evitados, como, por exemplo, o âmbito jurídico, o Juiz Brasil. Juiz Navegante depende do artigo. Tem artigos bons, tem artigos ruins. Mas eu não sei se vocês sabem que a ACES, ela tem uma plataforma, acesso a uma plataforma de artigos da RT e da EBSCO. Quando você entra no portal do aluno, junto ali da minha biblioteca digital, tem uma plataforma, tem duas plataformas ali só de artigos para vocês pesquisarem, tá? Um é RT, que é só questão de coisa de direito, e a EBSCO, que aí mistura saúde, mistura outras áreas de ciências humanas. E de acesso gratuito na internet tem a Cielo, que eu não sei se vocês conhecem, a plataforma Cielo. Michele conhece, né? Vou colocar no, no chat aí, que aí vocês também podem pesquisar na Cielo. E ela é acesso gratuito, né? Não precisa estar logado no portal da ACES. Mas no portal da ACES, só da RT tem muito artigo bom, imagine, né? E livros, na minha biblioteca digital tem muita coisa boa. Manuais, como eu disse, só usem os manuais que forem assim de muita qualidade, como por exemplo Direito Constitucional. Você tem o Paulo Bonavides da vida, né? O próprio Valber, que foi nosso professor durante muito tempo. Então, você vê que tem autores aí que têm uma pesquisa mais aprofundada, mas aí evitem usar, por exemplo, manual para concurso, manual esquematizado, que aí foge da perspectiva da pesquisa científica. Outra coisa importante a falar para vocês, e aí eu quero chamar a atenção de vocês, é que toda informação que vocês trouxerem que não foi criado pelo pensamento de vocês, tem que estar citado direta ou indiretamente, tá? Direto ou indiretamente, porque plágio realmente é um problema, a questão do plágio. Então, citação indireta é aquela no qual a gente escreve com as nossas palavras aquilo que o autor disse. Na citação indireta, não precisa colocar página, por exemplo, mas precisa colocar o sobrenome e o ano de publicação da obra, né? Sobrenome, se for instituição, é o nome da instituição, né? Porque pode ser, por exemplo, a legislação, pode ser um relatório governamental que vocês estão citando, aí é a entidade responsável por emitir, né? O órgão governamental, a organização internacional, se vocês estiverem trabalhando com documentos internacionais também. Então, isso é a citação indireta. A citação direta é aquela no qual a gente copia ipsiliteris, literalmente aquilo que o autor disse, né? Aí essa precisa citar página se houver, né? Porque alguns documentos da internet não tem página. Então, aí não precisa citar. Se não tem, que a gente até coloca SP, sem página, né? A BNT permite isso, ou a gente deixa simplesmente sem nada. Então, pessoal, tenham cuidado de citar sempre direto ou indiretamente todas as obras que vocês utilizarem para construir o artigo científico de vocês, tá? Outra perspectiva que se tem é a seguinte: o trabalho científico ele tem que ser feito aos poucos, então vocês podem mandando os tópicos para mim aos poucos. Para vocês serem aprovados na primeira unidade, vocês têm que concluir o primeiro tópico, que não é a introdução, como a gente disse. Então, por isso é que eu peço que semana que vem não vai ter encontro, que vocês mandem para mim o projeto e a proposta de sumário, porque se eu tiver alguma correção, alguma sugestão, aí eu já mando para vocês essa correção, e aí vocês já começam a escrever e termina o primeiro tópico, e o primeiro tópico, a aprovação de vocês na primeira unidade, vai depender do primeiro tópico que vocês escreverem. É o primeiro tópico, entendeu? Essa é o que a gente exige na primeira unidade. E deixa eu olhar aqui qual é o prazo de vocês para entregar. Né, NTCC. Eles mandaram o cronograma, né?
Só recebi a relação dos alunos que a gente vai orientar, mas eu não recebi a relação dos trabalhos e dos temas. Alguns eu já tinha noção, como é o caso de Michele. Pois não, pode falar. Licença, professor. Veja só, no caso, o senhor ainda não recebeu os nossos projetos monográficos, que foi do 7º período, não foi? Foi, mas aí vocês podem mandar para o meu e-mail. Meu e-mail eu coloquei aqui, cadê? emersonassis@aces.edu.br. Eu não recebi. Tá certo. Eu recebi só o nome dos alunos. Certo. É porque as nossas representantes de sala, a Ela e Mariana, elas foram informadas que a relação de orientadores saiu, sem que elas tivessem sido avisadas de uma reunião que fizeram com o NTCC. Aí eu pensava que vocês já estavam com o nosso projeto monográfico, já tinham lido tudo, mas a gente envia para o senhor, porque a gente tinha anexado isso no período passado. Pronto, enviem para mim, por favor, porque eu não recebi nenhum. E aí, como eu disse, Tá além bem. disso, não esqueçam de mandar um modelo do sumário. Deixa eu abrir aqui no TCC. Acho que está no WhatsApp. Sumário do TCC, não é isso? Sumário TCC, exatamente. Sumário Ok. TCC. Eu vou olhar aqui as datas Aí, que tem. tá. Só uma dúvida, professor. Você poderia dizer como vai ser as avaliações da gente, da primeira e da segunda unidade, por favor? Pronto, a primeira, como eu disse, vocês têm que terminar o primeiro tópico do desenvolvimento, né? Vocês têm que terminar o primeiro tópico do desenvolvimento. É isso que eu quero de vocês. É o primeiro tópico. Pronto. Cadê o cronograma? Eu tinha salvo esse cronograma, que é justamente para informar vocês a data que vocês precisam entregar. E outra coisa, pessoal, me mandem, no mínimo, uma semana antes da data da entrega do. Porque eu tenho que autorizar, viu? Eu tenho que autorizar para que vocês coloquem. Professor, Oi. eu estou aqui com o cronograma que Renata disponibilizou para a gente na Sim, reunião. era esse que eu estava procurando. Pronto. Pronto, Aí pode falar. aqui a entrega para avaliação da primeira unidade está entre os dias 14 e 21 de setembro. Uhum. Tá perto, viu? A segunda unidade, dia 16 a 23 de novembro. E a data a ser divulgada da segunda unidade ainda. Não tem data para. Certo. Então, pessoal, a gente tem que começar logo, né? Porque a primeira unidade está aí. Como eu disse, para a primeira unidade, vocês só precisam fazer o primeiro tópico, mas para fazer o primeiro tópico precisa delimitar o sumário. E é por isso que eu peço que para a semana que vem vocês me mandem, que aí, como eu disse, a gente não vai ter encontro ao vivo semana que vem, a gente vai ter só a correção. Eu vou enviar a correção para vocês do projeto e principalmente do sumário. Aí, terminando de corrigir esse sumário, vocês vão começar a escrever a partir da semana que vem. Semana que vem é dia. Vocês podem mandar para mim até o dia 26, né? 19 com 7 e 26. Mandem o mais rápido possível, de preferência. Que aí eu já faço essa correção e vocês já começam a escrever o primeiro tópico. Como eu disse, quem não fez sumário, os sumários têm que ser construídos do mais simples, do assunto mais geral para o mais específico. Sempre assim. Sempre assim. Alguém ia falar alguma coisa? Tinha aberto o microfone? Sou eu. Aí o projeto monográfico e o sumário a gente envia para o senhor, não é isso? Exatamente. O Certo, projeto aí já monográfico e vai sumário. tá tudo incluso ali, viu, professor? O sumário do TCC e o projeto todo descritozinho, tudo detalhado, tá certo? Tá certo. Qual é o tema do seu grupo, Joana? A vulnerabilidade dos povos indígenas ficou um pouco comprido, mas acredito que até É a o mesmo altura de não vai. Michele. Você está junto com Michele, né? Isso. Perfeito. Michele e Perfeito. Caio, meu trio. Eu sou a Perfeito. líder. Tranquilo. Andréia, qual é o seu? Professor, o da gente também já está, o sumário do TCC já está junto com o projeto, porque foi até a orientação de Armando, da Uhum. orientação de colocar. O da gente a gente vai falar sobre os casos, as condenações do Brasil pela Comissão Interamericana. Pronto. Vocês vão analisar todos os casos, é? Não, a gente vai analisar os casos de 2015, a gente pretende, né? De 2015 a 2020. Pronto, eu vou analisar o caso de vocês e aí vocês vão ver
Porque é o seguinte, pode ser que se fosse todos, não são tantos, mas para um artigo fica muito grande, entendeu? Isso. Aí, se o senhor puder dar uma olhada nesse aspecto, porque mesmo sendo esse lapso temporal ainda de 2015 a 2020, se eu não me engano, são 6 casos. Eu não estou me recordando agora, mas aí, se o senhor achar que vai ficar extenso, o senhor orienta. Exatamente. Essa é uma análise interessante também. Quem mais? Gislaine, Caio já está aí, o Alisson também. Qual é o tema? O meu é o aumento da violência doméstica durante a pandemia do Covid-19 e o isolamento social e a inacessibilidade à justiça. Uhum. O seu tem que começar com aquela discussão de gênero, Certo. entendeu? O seu começa com discussão de gênero. No caso, por exemplo, o de Michele, Joana e Caio começam discutindo a questão ou dos povos indígenas, entendeu? Os direitos dos povos indígenas, ou a questão dos direitos humanos em geral, né? E A o gente de André... imaginou, professor, só um parêntese, a gente imaginou colocando primeiro o que é garantido pela Constituição, lá como os direitos dos povos indígenas, entendeu? Vão para a área, ampliem, vão antes disso, vão para a área internacional, entendeu? Porque tem a convenção que vocês devem ter ouvido falar, a convenção da OIT, dos povos 169, indígenas. Oi? Convenção 169. Sim. Inclusive aquela que Tá diz quem é certo. indígena, né? Que é o critério da autodeclaração e tudo mais, e os direitos É porque fundamentais. a gente, quando o senhor recebeu o projeto da gente, o senhor vai ver direitinho. É Sim. porque a gente colocou primeiro do ponto de vista queria tratar do ponto de vista da legislação brasileira. Então, a Constituição é o que defende mais assim os povos indígenas, e a gente percebeu que é a única legislação protetiva aos povos indígenas. Inclusive, é uma proposta da gente de solução ao problema da vulnerabilidade deles, é a proposição de novas legislações. Certo, estou entendendo. Mas aí, quando o senhor receber o projeto, aí o senhor analisa melhor o que é mais pertinente. Exatamente, né? Que, por exemplo, no caso de André é bem interessante, mas aí tem a questão de a gente analisar se não vai ficar muito grandão, né? Aí é só a questão da delimitação, né? Perfeito. Não, eu estou entendendo quais são as perspectivas. Né, em relação ao Digisline, é interessante começar a discussão a partir de gênero e principalmente definir aonde vocês vão buscar esses dados, com dados de quem é que vocês vão trabalhar. Mas acho que isso aí tem no projeto também, né? Inclusive porque Sim, tem, né? Pronto, eu preciso dar uma avaliada nisso, gente. E, aliás, eu estou até admirado de não ter... Geralmente eu recebo, mesmo nesse período que a gente teve na pandemia, eu recebo com muita antecedência esses projetos. E eu só recebi a relação dos orientandos, eu não recebi a relação não recebi os projetos, e isso você fica assim, sim. Algumas pessoas que nem Michelle já tinham falado comigo, né? Aí já tinha mais ou menos a noção, e também ela fez grupo de pesquisa com a gente. Mas os outros, muitas vezes não, e aí você já fica olhando assim, sim, mas cadê aqui, né? Mas tranquilo, pessoal. Para a semana que vem a gente deixa essa tarefa de vocês mandarem os projetos e a gente já faz essa correção do sumário, principalmente, e vocês já começarem. Também dá uma olhada nas referências, que isso também é extremamente importante. Se tem alguma referência ali que a gente não recomenda, outra que a gente recomenda, que dos principais atribuições do orientador é justamente recomendar fontes de pesquisa, né? No caso de vocês todos aqui, todos vocês, todos os trabalhos, é importante que vocês trabalhem referências ligadas aos direitos humanos. Essas referências ligadas aos direitos humanos, como, por exemplo, os livros da professora Flávia Piovesan. Pronto. Inclusive, esses dois branquinhos aqui são os dela. Na biblioteca digital está mais atualizado. Isso aqui é aqui de casa, né? Na biblioteca digital tem as edições mais novas, que é a grande vantagem do streaming de livros, né? Então, por exemplo, vocês podem pegar o livro da Flávia Piovesan, do Valério Mauzuoli, porque eles já dão esse panorama geral, que inclusive é a questão do tópico 1, né? Do Sidney Guerra, já dão essa questão do panorama geral sobre os assuntos, que vocês têm que sempre começar do assunto geral para o assunto específico, entendeu? E, por exemplo, nesses tópicos mais gerais, o ideal é vocês colocarem no mínimo uns 3 autores. Professor. Oi. Meu Deus, eu fico interrompendo o senhor, desculpa. Não, pode falar, a gente está aqui É um para isso. milhão de dúvidas que eu tenho. Veja só,
O senhor pode repetir? É Flávia? Vou colocar aqui para Ah, vocês. tá certo. Caio estava perguntando. Exatamente, porque aí Flávia Piovesan, assim, Tá certo. Valério Mausuoli, assim, Uhum. e Sidney Guerra, esse é mais fácil. Sidney Ok. Guerra. Esses três autores, eles têm manual. Pronto, aí é o manual bom, de boa qualidade, né? Eles têm manuais de boa qualidade disponível, últimas edições na Biblioteca Digital da ACES. Certo, Inclusive, certo. mais atualizado do que o meu aqui. Esse meu aqui, acho que é 2015. Tem dois. Tem o tema Direitos Humanos e tem Direitos Humanos e Justiça Internacional. Que, no caso, eu acho que Michelle ela deve ter... não sei se você Certo. salvou uma cópia desse livro do grupo de pesquisa. A gente disponibilizou. Um aluno conseguiu pegar a última edição no PDF e disponibilizou. Quem quiser isso, a gente pode. Mas vocês têm de todo jeito na biblioteca digital. Tá. Aí, professor, eu tenho outras questões aqui. Veja só, durante o mês, os últimos meses, a gente observou que no Congresso foi aprovado o PL da grilagem, entendeu? Houve algumas modificações aí em relação aos povos indígenas e também o caso de duas crianças, duas meninas, uma de 11 e outra de 15, que acabaram sendo estupradas aí nesse decorrer. No caso, a gente já tinha entregado nosso projeto monográfico e a gente não tinha inserido isso aí porque foi uma novidade, uma notícia nova que foi trazida aí pela mídia. Então, eu queria Dá saber se tempo. a gente... Dá. Então, aí eu queria saber se a gente poderia incluir isso no TCC ou haveria algum problema da sua parte. Não, pode, viu, pessoal? Antes de terminar o TCC, antes de terminar o TCC, vocês podem incluir coisas novas, antes da defesa não, de entregar mesmo, né? Antes, vocês podem tranquilamente incluir qualquer coisa, né? Não tem problema não, desde que converse com o orientador, coisas novas que surgiram, às vezes um projeto de lei foi aprovado, às vezes um fato, como vocês falaram, superveniente ocorreu, né? Então, não tem problema não, pode incluir. O André, se você quiser, basta você mandar também um e-mail para mim, que se eu não me engano, eu tenho, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho ele, eu tenho também. Se você quiser, quando você mandar o projeto, você diz, professor, mande a cópia do livro da professora Flávia Piovesan, de Pronto, Direitos tá Humanos, certo. entendeu? Pronto, Ok. professor, até agradeço, porque eu vou procurar ainda nos meus arquivos. Aí, se o senhor disponibilizar, fica Eu tenho, inclusive, deixa eu olhar se eu tenho ele no... Eu acho que eu tenho até no meu Drive, porque aí já ajuda. pronto. Deixa eu olhar aqui se eu tenho. Pronto. O livro dela é Direitos Humanos e Justiça Internacional. Deixa eu olhar. Que eu já tenho, eu já posso mandar até agora, nesse instante. Pronto, porque como foi do projeto, né, e foi passado, aí eu coloquei outras páginas que eu tinha aqui e tá em outros arquivos. Aí eu não sei ao certo onde eu coloquei. Aí assim fica mais fácil, porque aí eu salvo novamente. Então, Tem ele. Deixa eu olhar aqui se eu consigo, como é que eu consigo encaminhar ele. Aham. Tem sim, tem aqui e tem no meu Drive. Deixa eu abrir aqui um e-mail. Pronto. Quem quiser, ele coloque a matrícula no chat agora, que aí eu já mando nesse instante. Que aí eu coloco a matrícula, perfeito. Andréa Carla da Silva Lima. Esse livro é muito bom. E a versão atualizadinha dele. Andréa Carla. Joana Vitória. Joana Vitória. Apareceu. Joana Vitória Torres do Nascimento. Michele Cristina. Michele Cristina. Aí vocês já conferem se chegou. Michele Cristina. Gislaine. O de Mausooli, pessoal, eu não tenho, mas tem na biblioteca digital da SES. Aliás, eu tenho uma edição Gislaine, eu tenho uma edição mais antiga Gislaine Valkyria, eu tenho uma edição mais antiga aqui em casa, mas
a edição mais atualizada realmente, Caio Borges. Esse livro é muito bom para ser usado, principalmente no começo do trabalho, porque ele traz os conceitos básicos de direitos humanos. Também tem outro livro dela muito bom, mas aí eu não tenho em PDF, mas tem na biblioteca digital, que é o Tema de Direitos Humanos. Temas de Direitos Humanos. Aliás, aqui são os dois. Geralmente acho que é uma coleçãozinha. Que aqui, repare que tem 2 livrinhos aqui branco. Temas de Direitos Humanos. Deixa eu mandar. E Caio Borges, e faltou o Olisson José da Silva. Perfeito. Livro, Flávia Piovesan. Piovesan. Aí vocês vão conferir se chegou agora. Aí vocês podem baixar, porque é o seguinte. Ou então deixa salvo no Drive, né? Deixa compartilhado. Pronto, eu vou colocar aqui, qualquer pessoa do centro da SES pode ver. Então, olhem aí que já deve chegar para vocês. Chegou alguma coisa, gente? Acabou de chegar. Sim, professor. Chegou, Perfeito. sim. Ótimo. Ótimo. Pronto, esse livro vai ajudar principalmente no comecinho, porque ele tem conceitos básicos, né, em relação à questão de direitos humanos. Então, vocês podem usar no comecinho e de boa qualidade, né? Sim, gente. Então, deixa eu olhar o que mais eu tenho para avisar para vocês. Se tiverem perguntas, podem fazer. Qualquer um de vocês tiverem perguntas. Professor? Pois não, André. Eu gostaria de saber se o senhor vai disponibilizar algum dia, qual vai ser o dia, assim, para questão da gente tirar dúvidas ou fazer a reunião, né, que tem que ter os encontros, se eu não me engano, são 6 encontros. Pronto, aí eu vou falar para vocês isso agora, exatamente. Era isso que eu estava esquecendo de falar, como é essa questão de frequência de reunião. Veja só, pessoal, eu fico disponível para vocês às quintas-feiras à tarde, ou geralmente às 15 às 16 horas, ou de 16 às 17. Eu vou estar disponível nesse horário, salvo nos dias que forem semanas de estudos individualizados, que no meu caso é uma vez por mês, e vai ser semana que vem a minha, mas aí eu vou corrigir trabalho, certo? Aí eu fico disponível nesses dias para a gente fazer. No caso dos grupos, basta que uma pessoa compareça que já representa o grupo, entendeu? Para trazer. Outra coisa também que eu aceito trabalho. Se você diz assim, não pôde ninguém, mas você mandou uma parte do trabalho, todos já recebem a presença, tá? Porque quando eu coloco a presença do grupo. Não sei se vocês sabem, que tem um formuláriozinho que a gente tem que preencher toda semana com a presença dos alunos, e vocês têm que ter, no mínimo, 6. Não, Joana, pode ser qualquer uma pessoa, não é obrigado que seja o líder para enviar o trabalho, não. Pode ser qualquer aluno do grupo, desde que seja algum dos membros do grupo de TCC, tá? Enviou, todos recebem a presença. Aí diz, no dia que vocês não puderem... E às vezes você não tem o que falar comigo, só para dizer assim, não, estou aqui, ó, professor. Lembro da minha mãe, me ligue, nem que seja para dizer que eu estou vivo. Quando eu terminei a faculdade, né, que eu fiquei trabalhando fora, tal, né, e eu não ligava para minha mãe e meu pai, inclusive meu pai faleceu, né, não ligava toda semana. Aí, às vezes, minha mãe dizia, ligue pelo menos uma vez por semana para dizer que eu estou vivo, né. Então, não precisa, assim, basta que mande a atividade, se vocês não puderem, se tiver dúvida para comparecer, a gente está ali naquele horário, estou disponível. Se não, você diz, mando, professor, não vou poder, ninguém do grupo vai poder estar, mas corrija isso aqui, né? Entendeu? É assim que eu trabalho. E como você mesmo falou, são 6 presenças que vocês têm que ter para ser considerados aprovados, né? 6, no mínimo 6 presenças. Essa presença eu posso atribuir tanto para quem vier assistir aqui,
Os vídeos ficam gravados e depois disponibilizados para vocês. Geralmente eu gosto de mandar, por exemplo, um vídeo de uma semana na outra. Posso até mandar hoje, caso vocês possam, quiserem, né, mandar um link do YouTube, aí vocês podem assistir depois, repassar com calma e ver como ver alguma informação aqui. Então, a gente também pode fazer isso. Entendeu? Essa é a minha sistemática de trabalho. Oi, Joana. Minha filha, graças a Deus, ela está estudando aí, ela ainda está no regime remoto. A mãe quer colocar ela a partir da semana que vem. Obrigado pela pergunta. A mãe quer colocar ela semana que vem para frequentar. Acho que a gente vai mandar a partir da semana que vem para ela frequentar, porque ela também cobra, né? Mas eu ainda estou um pouco cismado porque as crianças não estão vacinadas, né? Eu estou vacinado já, mas as crianças não estão vacinadas e a gente fica um pouco cismado. Mas ela já está alfabetizada agora, né? Que bom, que bom. Esses 2 anos, a mãe é professora, né? Do ensino básico também, então também me ajudou. Por outro lado, eu entendo isso de quem quer mandar os filhos agora, porque a própria criança sente falta, entendeu? E ela é filha única. Ô, professor, sobre em relação à questão da pandemia, já que o senhor falou, eu queria tocar num ponto a respeito. Veja só, ainda não foi definido se as nossas defesas elas vão ser presenciais ou remotas. Mas até lá, eu queria saber, assim, vai depender de como a pandemia tá, mas eu queria saber ainda nesse semestre, se a gente precisar ir resolver alguma eventualidade em relação ao TCC na faculdade, eu queria saber se o senhor reconsideraria o caso que eu sou pessoa que só tomei a primeira dose, sendo que só dia 15 de outubro eu vou tomar a segunda dose, entendeu? Joana, aí, certo. Esse semestre, esse semestre foi definido, e aí eu não sei se vocês se reuniram com a instituição, foi definido que a orientação do TCC seria remota, entendeu? Certo. Então, a orientação do TCC a gente vai fazer por essas lives aqui, entendeu? Ano que vem, porque é o seguinte, vocês vão defender ano que vem. Ano que vem, ninguém sabe ainda nada. Por quê? Porque o regime remoto para cursos presenciais só está autorizado até dezembro. Não tem nada autorizado para ano que vem. Agora, ou seja, em suma, a orientação do TCC vai ser remota dessa forma que a gente está fazendo aqui. Reuniões online e envio do trabalho. Na prática, para dizer a verdade, mesmo antes da pandemia, antes da pandemia, mundo pré-pandemia, parece que era outro mundo, né? Alunos de 8º e 9º período frequentavam muito pouco a orientação, para dizer a verdade. Aí o que acontece? Porque o pessoal alegava, eu estou no estágio, eu estou trabalhando, então como é que eu estava orientando, por exemplo, em 2019? Basicamente, 1 ou 2 alunos iam na instituição, quinta-feira à tarde, que eu ficava lá na instituição, e o resto mandava trabalho por e-mail para eu corrigir. Era assim que eu estava fazendo, pessoal. Entendeu? Então, a gente vê que, por exemplo, parece ser mais produtivo ter as reuniões online, porque é mais fácil de vir, de você encontrar e de você abrir o celular ou o notebook no lugar e ficar mandando os trabalhos para o professor corrigir e conversando com o professor quando precisa. Né? Eu acho que, nesse sentido, é um pouquinho mais prático, e aí a gente pode usar essa questão da informática. Agora, no que vem, de fato, o que a gente está na dúvida é a questão das defesas, mas aí depende de coisas que nem eu tenho essa informação, nem coordenação, nem Renata tem essa informação agora, porque depende de muita coisa. Depende do próprio andamento da pandemia em si. Uma defesa TCC, Joana, ela dura de 30 a 40 minutos até 1 hora, tá? Total, mas assim, o tempo de exposição do aluno vai até 15 minutos, uma defesa oral, tá? Professor, Pois não, Michele. outra dúvida com relação à defesa. No caso, na defesa, que a gente vai ter que apresentar, a gente pode se utilizar de outros, outros mecanismos, tipo broadcast, essas coisas assim, tecnológicos além da fala, é claro, da oratória? Ou a gente não pode? No curso de Direito não permitiam, mas em outros cursos permitem. Francamente, eu não sei por que Direito não permite. Porque, por exemplo, eu sou orientador de RI também. RI sempre permitiu você usar slide, você usar outras coisas, entendeu? Com certeza, até porque é uma forma de não deixa de ter a oratória da pessoa, porque é essencial para a gente utilizar, né, como operador de direito.
Só que também meios para que as pessoas que estivessem assistindo também compreendessem melhor, entendeu? Se pegasse Sim, a atenção das pessoas, mas tudo bem, aí não pode, né, professor? exatamente. Joana, é como eu estava dizendo, direito não permitia, e a coordenação, repare que é uma só, RI permitia. Ou seja, inclusive para o teu caso, que é professor, que eu sou orientador de TCC dos dois cursos. É até um pouco estranho, né? Que você diz, olha, minha orientanda de RI, que é Marina, pode usar. Já o pessoal, Michele, Joana, não pode usar os slides, né? Na verdade, me parece que é mais uma questão de problema de número de alunos, né? E tem um número muito pequeno de alunos e vocês muito grande. Então, se todo mundo quisesse a agenda da Tachou... Eu via que tinha só aquele púlpitozinho que colocava lá nas salas, aí o aluno ficava ali. Eu fico imaginando eu com 1,40 m de altura atrás daquele negócio. Mas, meu Deus do céu, como é que eu vou falar? Mas aí a gente sabe que as defesas, por enquanto, ficam remotas, então é torcer que até lá, se mudar, vai presencial. Se não for presencial, Se fica aqui, vocês né? defenderem, apesar que eu acho que Renata não está permitindo antecipação de defesa, esse semestre ainda é remoto, mas eu acho que ela não está permitindo. A última conversa que eu escutei foi que não estava sendo permitida antecipação de defesa, não. Né? Que antigamente eles permitiam você defender antecipado. Diz, não, terminei meu trabalho mais cedo, posso defender esse semestre. Então, Certo. Ô, professor, agora veja só uma pergunta a respeito do LAPRE. Existem alunos que já concluíram a faculdade, mas ficam no LAPRE com o senhor fazendo trabalho científico ou não? não, a gente permite que os egressos, eles façam o seguinte, eles participem das atividades, recebam o certificado como egresso, mas, assim, membro oficial do projeto eles não podem ser. Né? Às vezes também a gente coloca como convidado, mas oficialmente membro, como qualquer outra coisa que a gente também faz. A pessoa quer fazer um projeto de mestrado, aí eu oriento, né, se foi algum aluno que já foi membro do grupo, de algum grupo de pesquisa, ou foi meu orientando de TCC, inclusive a gente já teve alunos que foram aprovados, né? Então, a gente orienta, mas, assim, formalmente, como os outros, não pode ser membro, não. Pode participar das atividades como ouvinte, né? Ou como convidado. Por exemplo, a gente teve agora no Congresso de Direito, que teve uma aluna que foi minha orientanda de TCC e membro de grupo de pesquisa, ela ficou na presidência de um GT. E aí recebeu o certificadozinho por isso e tudo mais, né? Mas ser membro oficial do projeto não pode, não. Agora, a gente aceita como ouvinte, entendeu? Ouvinte, tranquilo. Pronto, gente. Tem alguma pergunta a mais? Eu tenho, professor. Pois não, Gislaine. O senhor disse que no primeiro tópico seria interessante assim começar com a discussão de gênero. Tem alguma obra que o senhor indica? Tem carradas de obras sobre gênero, né? Qual é a obra de gênero agora que a gente indicaria? Alguém do grupo seu fez parte do Nugem, não? Eu faço. Pronto. Basicamente são aquelas mesmas obras que a professora Elba e o pessoal lá trabalha, como, por exemplo, a Butler, como é que é o nome dela, o primeiro nome dela? É Irene Butler, basicamente aquelas autoras que discutem a perspectiva de gênero, que é a mesma referência que o Nugem traz, né? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu tenho até anotado, é porque como eu não pesquiso tanto, aí eu acabo esquecendo um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu tenho algumas referências para citar, mas é basicamente aquilo que vocês estudam lá. Mas sim, é necessário ter essas referências gerais. Deixa eu ver se abre. Outra coisa que você tem que ter, mas aí eu vou olhar. O projeto é a preocupação da delimitação dos dados. Onde é que vai trazer esses dados? Que tipo de dados vão ser esses? É também uma preocupação para mim, porque, querendo ou não, às vezes eu não sei se são dados que têm uma qualidade, assim, as fontes são boas, entendeu? Uhum, tô entendendo. Por ser recente.
recente. Ainda está tendo muitos estudos sobre o aumento em cada estado, essas coisas. Então, às vezes, eu fico meio perdida. Exatamente. E talvez essa questão seja a principal desafio do trabalho de vocês, que é justamente poder trabalhar essa questão da delimitação do trabalho. Ou seja, de identificar se é interessante a gente ir para um lado, se é interessante você ter que trabalhar com essa perspectiva, né? Deixa eu pegar aqui que eu estou Isso, abrindo. exatamente. Então, aí a gente tem que ter isso. Está abrindo. Tá abrindo aqui. Mas tem como eu lhe mandar depois essas referências, indicar quando você mandar o projeto, que aí eu vou analisar o que você citou e posso lhe indicar, se eu não conseguir abrir aqui. Tá certo. Tá certo? Mandem, pessoal, o mais rápido possível, mandem esses projetos e esses sumários. Que bom que vocês já fizeram, Armando já orientou vocês corretamente para que vocês providenciassem, que já colocassem esse sumário, que realmente é o ponto de partida que a gente tem. Uhum. Não estou conseguindo achar agora, mas tem como eu mandar. Joana, boa pergunta. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, podem mandar um e-mail. Geralmente dentro de 24 horas, geralmente não, sempre em 24 horas no máximo eu respondo os e-mails, tá? Eu olho todos os dias. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar com certeza, né? Podem mandar e-mail, não é só quinta-feira, não. O e-mail, sim. Pode mandar o e-mail, sim. Sim, eu também tenho o WhatsApp, mas eu respondo mais rápido às vezes o e-mail do que o WhatsApp, porque eu sou de uma geração anterior, mas eu vou colocar aqui para vocês. Meu WhatsApp é 9285-1649. Ah, tá errado, não salve esse não. Tá errado. Um número aí a mais. 9285-1649. Aqui. Esse aqui pode salvar. Mas não estranhe se você mandar às vezes um WhatsApp, eu responder um e-mail antes. Professor, o senhor quer que a gente faça algum grupo de WhatsApp ou não? Não. Já tem muitos. Certo. Da instituição já tem muitos. Você acaba confundindo. Tudo bem, é porque eu tive a ideia do pessoal que o senhor só orienta a ficar fazendo um grupo, mas aí beleza. É porque eu já tenho muitos grupos, Tudo bem, inclusive. tudo bem. Já tem muito, então não. Pronto, perfeito. Inclusive eu recebi agora aqui de Renata, né? Aviso. Exatamente. Deixa eu ver. Aqui. Perfeito. Espera aqui. Tranquilo, pessoal. Mais alguma pergunta? Se vocês não tiverem, podem colocar o boa tarde, porque aí já fica registrado quem estava presente hoje, os grupos que estavam. Deixa eu olhar, são 3 grupos aqui, TCC, que estavam presentes, né? Não é isso? 3. E aí eu já coloco o nome de vocês. Então, boa tarde, pessoal. Obrigado a vocês por comparecerem aqui. E até a próxima, viu? Fico à disposição de vocês. Por nada, gente. Um prazer. Tchau, tchau, pessoal.